Eu quero ser breve, tenho pouco tempo, mas eu quero que você preste atenção nesta palavra. Nós temos estudado. Coisas maiores acontecem quando nós apresentamos ao Espírito Santo o ordinário da vida. Coisas maiores acontecem quando a visão de Deus sobrepõe a nossa visão. Mas hoje nós vamos estudar que coisas maiores acontecem quando queimamos os nossos arados, queimamos as nossas carroças. Se você trouxe Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Coisas maiores não começam simplesmente quando sonhamos coisas grandes. Coisas maiores não começam simplesmente quando temos bons desejos, ou quando fazemos maquetes de um futuro melhor. Coisas maiores acontecem quando queimamos as nossas velhas casas, para viver o que Deus tem para nós. Hoje eu queria te convidar a queimar carroças. Hoje eu queria te convidar a queimar arados. Hoje eu quero falar de algo que empodera mais do que qualquer outra coisa: renúncias. Quantos querem viver coisas maiores de Deus? Não existe outro caminho. Jesus foi empoderado por Deus, está à destra do Pai, porque Ele fez grandes renúncias. Ele foi à cruz do Calvário e isso lhe autorizou. Não existe poder, não existe derramamento de graça e favor, não existe coisas maiores, se não estivermos dispostos a fazer renúncias. Nesse texto, a Bíblia vai nos apresentar alguns tipos de renúncias. Renúncias que eu quero convidar você a praticar. E eu creio que se pusermos elas em prática, vamos viver coisas maiores de Deus. Primeiro tipo de renúncia que a Bíblia vai nos apresentar nesse texto é a renúncia que envolve a sucessão. E eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer no versículo 19, então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. A Bíblia está falando de uma ordem que Eliseu obedeceu. Quando ele está lá na caverna, chorando, angustiado, numa depressão profunda, o Senhor o visita e lhe dá algumas ordens. E uma das ordens foi ungir Eliseu, filho de Safate, que está em Abel-Meolá. Vai para lá e unge, esse é o seu sucessor. E aí, Elias sai do Sinai e anda 240 quilômetros para chegar em Abel-Meolá e levantar um novo líder que ia continuar o processo do ministério profético que o Senhor havia confiado em suas mãos. Sabe, encontrar pessoas que vão continuar os projetos de Deus na nossa vida dá trabalho. Elias andou 240 quilômetros. Mas porque ele encontrou esse líder e investiu autoridade na sua vida, coisas maiores acontecem. Deixa eu te dizer algo. Um projeto que Deus tem para a sua vida é maior do que você. O projeto que Deus tem para a sua vida é maior do que o seu ministério. E ele só vai ter continuidade se você preparar outros líderes.
E foi exatamente isso que ele fez. Através do ministério de Eliseu, Elias vê vários sonhos se cumprindo. Primeiro, o culto a Baal é quase erradicado na terra de Israel durante o ministério de Eliseu e através de Jeú, o rei que Eliseu unge para este novo tempo. Segundo, a casa, a escola de profetas que ele tinha, cresce de tal maneira que eles têm que ampliar até as estruturas. Nós estudamos sobre o servo que perdeu o machado quando estava ampliando as casas, que eram, na verdade, as escolas dos profetas. No ministério de Eliseu, o dobro de milagres aconteceram. A Bíblia vai registrar 14 milagres impressionantes, o dobro do que Deus havia feito através de Elias. Primeiro tipo de renúncia, a sucessão. Mas por que a sucessão é uma renúncia, pastor? Primeiro, investir no outro é uma renúncia do fazer. Muitas vezes as coisas maiores não acontecem porque a gente quer fazer tudo. A gente acha que as coisas dependem da gente. A gente quer ter um protagonismo. E então, quando a gente tem que preparar sucessão, nós temos que empoderar o outro, sair de cena para que o outro pratique, para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. A sucessão não é apenas uma renúncia do fazer, mas ela também é uma renúncia dos gostos e costumes. Agora vem o outro, que opera muito parecido com Elias, mas que tem formas diferentes, jeitos diferentes. Muitas vezes preparar novos, preparar sucessão, é sim renunciar formas, jeitos, costumes, renunciar a uma dinâmica de vida. Eu lembro que quando a gente estava no processo de sucessão aqui dessa igreja, o meu pai um dia chegou comigo aqui, ele ficou olhando tudo e ele falou: filho, sabe o que me angustia às vezes? Eu sei que Deus me mandou fazer isso, eu sei que é projeto de Deus, mas faz 35 anos que eu vivo desse jeito, eu não sei como vai ser agora. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer daqui para frente? E na verdade a gente não sabe, a gente dá passos de fé, renúncias, sucessão, preparar outros. Sabe, eu creio que o movimento está começando nessa igreja. Para nós alcançarmos essa cidade, você vai ter que renunciar. É tão bom a comunhão do teu grupo pequeno, da tua célula. Mas para crescer, a gente vai ter que talvez renunciar àquele ciclo de amigos para começar um grupo novo. E é doído, é difícil, mas coisas maiores vão acontecer porque nós entendemos o valor da renúncia. Entendemos também que precisamos preparar líderes novos. Hoje pela manhã nós apresentamos 700 pessoas que foram treinadas para as 200 casas que nós vamos entrar agora. Nós já somos 915 células. Até o aniversário da igreja vamos passar de 1000 casas, 1000 células na cidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque entendemos que Deus pode usar o outro. Que Deus faz milagres não através da minha vida somente, mas através dos outros, de todo aquele que crê. Quantos pensam assim? Você crê nisso? Primeiro tipo de entrega, de renúncia, que a Bíblia nos apresenta nesse texto é a sucessão. A segunda, a paternidade. Eu acho interessante, porque as roupas de Elias, elas eram um distintivo do seu ministério profético. Ele usava roupas que eram feitas com peles de animais e um cinto de couro. A capa de Elias, ela era conhecida. Em 2 Reis, capítulo 1, a Bíblia nos conta a história de um rei chamado Acasias, que cai do terraço da sua casa, do seu palácio, e se machuca. E ele manda os seus servos irem consultar Baal Ecrom. E no meio do caminho, enquanto os servos estão indo, Elias é direcionado por Deus a mandar dizer àquele rei
que ele iria morrer porque não confiou no Deus de Israel. Aqueles homens voltam, não sabiam quem tinha falado com eles, só falam para o rei assim: olha, encontramos um homem no caminho e ele deu este recado. E Acasias então pergunta como ele estava vestido. E aí ele fala: olha, ele tinha uma roupa com peles de animais. Era Elias o tisbita. A roupa, a capa de Elias era um distintivo que foi apresentado no Novo Testamento. A Bíblia falava que antes da vinda de Jesus ia vir um profeta à semelhança de Elias. Então João Batista aparece pregando o evangelho no deserto, preparando o caminho para o Senhor. E como ele se vestia? Roupa, uma capa com peles de animais e um cinto de couro. De alguma maneira, a Bíblia está apontando para nós, a unção profética está sobre João Batista. Ele é o Elias que vai preparar o caminho para o Messias. Era um distintivo. Agora, esse homem, enviado por Deus, Elias, vai até Abel-Meolá, tira sua capa e lança a sua capa sobre Eliseu. Ele está dizendo: ele vai continuar o meu trabalho. Ele vai sim continuar. Nesse momento ele só lança, depois deixa a capa com ele. Mas o que me chama a atenção é que lançar a capa era um costume não usado para a sucessão ministerial. Era um costume que era usado quando eles iam adotar crianças. Então pegava a capa, lançava sobre uma criança órfã, e então ela entendia: a partir de hoje eu tenho uma família, eu tenho um pai. Quando Elias lança a sua capa, ele está oferecendo paternidade. Você vai receber agora uma nova família. Isso é tão forte que na cerimônia, quando Elias é elevado aos céus, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: meu pai, para Elias. Eliseu fala assim: carros e cavalos de fogo. Também, em outro momento, a Bíblia vai nos mostrar que ele se dirige ao seu Senhor, aquele que o treinou, usando dessa forma, quando ele pede porção dobrada do Espírito. Esse era o direito de primogenitura. O filho mais velho, ele ficava com a porção dobrada do que os outros filhos recebiam na herança. Ele está falando de paternidade. Sabe, outro tipo de renúncia que precisamos praticar se queremos viver coisas maiores é a renúncia que envolve a paternidade. Quem aqui é pai e mãe? Levanta as mãos, deixa eu ver. Paternidade, maternidade envolve renúncia. Você concorda comigo? Eu lembro quando meu filho nasceu, o Benício. Peguei ele no colo, eu estava tão feliz, eu tirei tanta foto. Ele estava ali chorando e eu estava tirando foto, eu estava alegre. Eu falei para você: eu quero mais 5 desses. Ela grafou, registrou, às vezes ela me cobra. Mas quando a gente chegou em casa, e aí chegou na hora de dormir, e o Beni, ele mamava de hora em hora. Ele era um touro, assim, gordo. E eu não dormi, acho que uns 3 meses, porque ele era sono interrompido. Eu falava: eu vou tirar de letra, eu sempre dormi pouco. Você não sabe o que é sono interrompido. Quando você começa e vem aquele choro, você acorda. E uma vez, a paternidade é cheia de renúncias. A renúncia do tempo. Agora você não é dono do seu tempo, tem alguém que é importante e que merece o seu tempo. A renúncia financeira. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pai. O filho queria um tênis novo e ele não tinha dinheiro. Ele deixou de almoçar. Ele ia para o trabalho, tomava café em casa, não almoçava e só jantava. Durante 1 mês ele fez isso para comprar o tênis que o filho queria. Renúncia, porque a gente ama, porque vale a pena. Sabe, coisas maiores acontecem quando temos coragem de fazer as renúncias que envolvem a paternidade. Quantas mulheres já abandonaram carreira, abandonaram projetos,
Quantos pais de família deixaram coisas que gostavam pelo caminho, porque os filhos são importantes. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei lembrando, alguns anos atrás, a Sil fez uma viagem, e a gente tinha uma escola, e ela foi participar de uma competição de balé, e estava treinando ali as meninas, e ela levou a Nina com ela, e ela estava tão entretida, trabalhando, fazendo as coisas, e a Nina estava ali agarrada na perna dela, pedindo abraço, mas ela não percebeu naquele momento. E depois alguém mandou um vídeo da aula, e ela viu a filha pedindo um abraço, e aquilo, eu lembro que ela chegou em casa e falou, eu não vou mais deixar a minha filha sem um abraço. E parte das renúncias que aconteceram na nossa casa, foi uma decisão de investir nos nossos filhos mais. E eu sou grato a Deus pelas renúncias que a minha esposa fez, porque eu vejo a diferença na minha casa, na vida dos meus filhos. Louvado seja Deus por isso. Sabe, coisas maiores vão acontecer quando temos coragem de fazer renúncias que envolvem a paternidade. Talvez Deus te chamou aqui para fazer entregas que vão abençoar a tua família como nunca. Eu creio que hoje pessoas vão ser convencidas a deixarem carreiras para trás, projetos importantes, para investir mais nos seus. Nós tivemos aqui um culto de empresários essa semana no sábado, e eu fiquei tão impactado. O pastor contou um testemunho, Júnior Rochirola, um testemunho de uma vida muito sofrida. E ele falou que ele sempre quis um abraço do pai, mas o seu pai era um homem difícil, violento, e por beber demais, no final da vida, ele consegue sim pregar o evangelho para aquele homem, mas porque ele bebia muito, ele teve uma enfermidade, os seus braços ficaram duros, e ele não conseguia abraçar. E ele fez uma ministração aqui ontem, falou, Deus, eu sei que tem gente aqui que não, sábado, que não recebeu o abraço do pai, mandou os líderes virem na frente, quem queria receber o abraço do pai e da mãe, vir aqui. Gente, foi uma choradeira nesse lugar. Teve uma senhora que veio me abraçar, ela quase desmaiou aqui, porque o que ela mais queria era só um abraço. Nós precisamos fazer renúncias, porque os nossos filhos vão ter todos os abraços que nós devemos para eles em nome de Jesus. Coisas maiores vão acontecer na sua casa, porque você deixou coisas para trás, porque existe algo mais importante. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando discipulamos alguém, quando cuidamos de alguém, quando investimos tempo, quando fazemos renúncias financeiras, porque quem sabe que é discipular de verdade, sabe que isso envolve muitas vezes pagar a conta do outro, ajudar o outro a se levantar. Quando nós estamos dispostos a fazer isto, coisas tremendas do poder de Deus começam a acontecer. Renúncias. Um outro tipo de renúncia que esse texto me apresenta é o renúncio das ofertas e sacrifícios. No mundo antigo, uma das maneiras de fazer uma oferta ao Senhor era assar um boi, uma ovelha, um carneiro. E sabe o que me chama a atenção? Quando Deus chama Eliseu para o ministério, ele pega 12 juntas de bois, 24 bois. Provavelmente, ele era oriundo de uma família rica. Quem tinha 24 bois numa sociedade agrícola era alguém abastado. Provavelmente o seu pai era o líder daquela vila, porque quando ele faz o sacrifício, ele depois compartilha com as pessoas da cidade a comida, ele faz uma festa, eles comem junto. Quando Deus chama aquele homem, ele pega o que ele tinha, as suas juntas de bois, e entrega ao Senhor como uma oferta. E faz isso com alegria. Faz disso uma festa. Muitos de nós não temos vivido coisas maiores porque não temos coragem de entregar as nossas juntas de bois. Não temos coragem
de fazer ofertas sacrificiais, significativas. E porque estamos apegados ao que é bom, perdemos o melhor de Deus. O jovem rico ficou com as suas juntas de bois, mas perdeu de viver algo tremendo com Jesus. Eu creio que coisas maiores acontecem quando fazemos ofertas sacrificiais. Eu não sei qual é a sua junta de bois, mas talvez você não consiga fazer essa renúncia porque envolve expectativa dos outros. Você tem medo delas. Quando aquela mulher pega o seu vaso de alabastro, que provavelmente era um perfume caro, que a mulher guardava a vida toda para um momento especial como o do casamento. Quando ela pega aquele vaso e joga nos pés de Jesus, muita gente fala, que desperdício. Mas até hoje falamos dessa mulher. Ela se transformou na primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Coisas maiores aconteceram, porque aquela mulher teve coragem de entregar a sua junta de bois. Sabe, as pessoas não vão te entender. Quando você disser que vai se guardar para o casamento, porque você teve um encontro com Deus, elas vão tirar sarro de você. Mas essa é uma renúncia que vale a pena. Quando você disser que vai separar o seu dízimo, vai ao culto ou faz uma oferta especial, talvez muitos te critiquem e digam, isso não tem sentido. Muitas vezes estamos no sentido seguros, porque 24 juntas de bois significam segurança para nós. Suprimento. Não vivemos coisas maiores porque ficamos atrás dos bois. E Deus quer nos levar a outros lugares. Eu gosto muito da história. Pode tocar. Eu gosto muito da história de Pedro. Quando ele está no barco. O barco está cheio d'água. Ele podia ficar naquele reduto que representava a segurança para ele. Era um barco furado, cheio d'água. Mas quando Jesus disse, entrega. E ele deixa aquele barco para trás. Então ele anda sobre as águas. Existem pessoas abraçando juntas de bois e barcos furados. E Deus está dizendo para você hoje aqui, entrega. Eu quero fazer coisas maiores através da sua vida. Todas as vezes que eu fiz entregas significativas na minha história, coisas maiores aconteceram. Eu nem era pastor. Eu só era um pregador metido que saía por aí. Metido a pastor. E eu lembro muito bem quando, num culto em Santa Catarina, Deus pediu o meu primeiro carro. Esses dias eu cruzei com a irmã Eunice aqui. Ela é uma graça. Faz parte hoje do nosso conselho fiscal. Aquela mulher sozinha criava as filhas. O Espírito Santo mandou ela fazer uma entrega, pegar o carro da filha e me dar. Eu tinha dado o carro lá em Florianópolis, não sabia de nada. Ela não entendeu quando eu volto para cá. Era um carro simples. Eu tinha entregado um carro melhor. Mas eu lembro quando eu entrei naquele Celtinha prateado, que a filha apelidava de Milagre Celeste, esse era o nome do carro. Perdão, ela só falava que era alguma coisa celeste, eu que pus o milagre depois. Quando eu entrei no meu Celta, pequenininho, eu liguei o somzinho, ele veio limpinho e com o tanque cheio. Eu me senti o homem mais poderoso da face da terra. Tem gente que anda de Ferrari e de Porsche e não sabe do que eu estou falando, não. O meu Celta era um milagre de Deus na minha vida. Eu entreguei as minhas carroças. Eu estava em outra cidade, Deus falou com uma viúva que entregou as suas. E nós dois somos abençoados. Quem quer viver coisas maiores? Você vai andar de ônibus e se sentir empoderado.
Durante uma semana eu entrei de Interbairros no horário de rush, e eu lembro que eu ia de mãos erguidas, era uma bênção. Eu não caía. Eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. O que me chama a atenção é que Eliseu, ele pega as juntas depois. Mas ele não faz só isso. Quando o Senhor o chama para algo novo, ele pega os seus arados, os equipamentos, ele queima. Quando eu li isso eu falei, mas Senhor, ele não podia ter dado para outra pessoa, não podia ter emprestado para alguém, ia servir para alguém trabalhar. Por que ele queimou? Por que ele queimou? Hoje nós ouvimos um testemunho que nos explica isso. Ele estava dizendo, este é um caminho sem volta. Pedro deixou o barquinho por ali quando foi seguir a Jesus com alguém emprestado. E quando ele sofreu decepções, onde ele foi parar? No barquinho. Jesus teve que tirar ele do barco de novo. Às vezes, a gente dá passos de fé pela metade. Entrega, mas não entrega. Sabe quando coisas maiores vão acontecer? Quando você tiver coragem de queimar arados, queimar carroças, dizer, aqui eu não volto mais. Isso tem a ver com a nova vida que recebemos em Jesus. Quando minha esposa aceitou Jesus, ela pegou os seus diários e queimou todos eles. Por quê? Ela estava dizendo, esta vida eu não quero mais para mim. Muitas vezes namoramos a antiga vida, deixamos as lembranças, as memórias. É como se tivéssemos casado de novo e ficássemos com os álbuns da ex-esposa, do casamento que ficou para trás. Hoje pessoas vão queimar arados. Ei, você vai quebrar pontes, você não vai mais voltar por esse caminho, é um caminho sem volta. Você abraçou a fé, mas isso tem a ver com projetos, ministérios, sonhos de Deus. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tive que fazer entregas. Mas eu lembro que eu tentei fazer pela metade. E Deus falou, entrega tudo de uma vez. E quando eu tive coragem de queimar carroças, coisas maiores do poder de Deus começaram a acontecer na minha vida. As renúncias nos autorizam. As renúncias, elas são um testemunho vivo de fé. As renúncias dizem a nosso respeito o que acreditamos. As renúncias são um caminho que Deus encontrou para validar os seus servos. Quando dependemos dele e somente dele, coisas maiores acontecem. Talvez Deus está te chamando para ir para o deserto. Dependa de Deus como Moisés, e você vai ver maná caindo dos céus. Talvez Deus está te levando à terra prometida e o maná vai parar. Você vai ter que produzir. Vai ser diferente, mas coisas maiores vão acontecer. Renúncias. Esta noite nós vamos fazer renúncias que vão nos empoderar. Tem pessoas que se lastimam ainda pela vida que deixaram para trás. Tem saudades. Talvez tenha até um quarto lá onde você guarda algumas coisas. Hoje você vai declarar pela fé: eu creio que a minha vida com o Senhor é um caminho sem volta, e eu quero abraçá-lo com todas as minhas forças, como Eliseu fez. Existem pessoas que Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes para fazer na sua casa. Existem renúncias que você precisa fazer hoje neste lugar, que vão mudar a história dos seus filhos, que vão mudar a história do seu casamento, que vão mudar a história das gerações que virão pela frente. Existem pessoas que precisam fazer renúncias
para que os projetos de Deus se cumpram outra vez através da vida de outros. Existem pessoas que vão deixar carros e carroças para trás. Ofertas significativas vão ser feitas hoje. Enquanto eu estou falando, Deus vai visitar pessoas dizendo o que precisam entregar, o que precisam entregar, o que precisam entregar. Quando temos a coragem de entregar pela fé, coisas maiores acontecem. Eu já testemunhei começo do ministério. Estava com medo de ficar com a corda no pescoço, o orçamento no talo. E Deus falou para mim: entrega. Entrega o quê? O orçamento nas minhas mãos da igreja. Falei: Deus, eu acabei de assumir aluguel e uma construção que custou mais de 2 milhões de reais. Como que nós iremos fazer isso? Entrega. Eu entreguei. O conselho dessa igreja entregou. Nós vamos inaugurar no dia 7 de maio o nosso centro de formação. Pagamos todas as contas e todos os meses Deus tem nos dado muito mais abundantemente além. Entregas. Tenha coragem. Deixe para trás o que você perdeu. Pare de se lamentar. Entrega. Entrega tudo. O problema é que às vezes a gente entrega com as mãos, mas o coração fica preso. Pessoas vão ser libertas hoje em nome de Jesus. Entregas, renúncias. Quantos querem viver coisas maiores de Deus? Enquanto nós tocamos essa canção, eu quero orar por você. E se você quer fazer uma renúncia hoje, quero que você venha aqui à frente. Alguns irmãos vão colocar caneta. Se você quiser escrever algo aqui, é um memorial apenas, você pode escrever. Se não, simplesmente venha para cá. Eu quero orar por você. Eu não sei o que Deus pediu para você. Uma oferta especial, uma entrega que envolve os seus. Eu não sei quais são as suas renúncias, mas eu tenho plena convicção que se você tiver coragem de fazer renúncias pela fé, coisas maiores de Deus vão acontecer na sua história, em nome de Jesus. Se você quer fazer entregas para o Senhor, não importa quais sejam elas, saia do seu lugar, venha aqui à frente agora. Eu quero orar por você e pedir que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vem agora, em nome de Jesus. Quero que todos fiquem de pé, nós vamos orar agora. Mas a principal entrega, renúncia, e a que mais nos empodera, é quando entregamos as nossas vidas para Jesus. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. A partir de agora é o Espírito de Deus quem me conduz. Se você tiver coragem de tomar essa decisão, deixar o Espírito de Deus governar a sua vida, você vai viver coisas maiores. Você vai ouvir Deus falar. Você vai ser dirigido por Ele. Você vai agir como você não agiria. Você vai dar a outra face. Você vai andar mais uma milha. Você vai pagar a conta de quem fala mal de você. Você vai fazer isso sim. Você vai viver coisas maiores. Se você quer tomar essa decisão hoje aqui, nós queremos celebrar ela com você. Eu quero orar, eu vou orar por todos que vieram aqui à frente fazer entregas. Alguns estão entregando carreiras, pessoas estão entregando ofertas especiais. Mas se você quer entregar a sua vida a Jesus, hoje um milagre vai acontecer nessa casa. Você vai nascer de novo. O Espírito Santo vai te dar vida. Ele vai soprar neste lugar. A Bíblia diz que por causa do pecado nós estamos mortos, espiritualmente mortos. Por isso não entendemos as coisas de Deus. Mas quando Ele sopra fôlego de vida, ruá, Espírito de Deus, então revivemos com Cristo para uma nova vida. Se hoje você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante suas mãos bem alto. Eu quero orar por você, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quem hoje quer tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus, levante a mão bem alto, bem alto, bem alto. Isso, aleluia, aleluia. Estenda as suas duas mãos, eu quero pedir assim, isso. Agora repita comigo: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador,
Eu quero o governo do Senhor na minha vida. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu confio no Senhor. Aleluia. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que hoje ergueram as suas mãos, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Pessoas que estão nesse auditório, pessoas que estão em casa, ouvindo essa palavra agora. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito seja derramado sobre nós. Os Teus filhos recebam este milagre do novo nascimento, que agora o Senhor os desperte da morte. Sopra a vida hoje neste lugar. Sopra a vida hoje sobre os meus irmãos. Nos desperta para um novo tipo de vida. Nos empodera através desta renúncia, Pai. Quero clamar por aqueles que vieram aqui à frente. Pessoas que ficaram de pé, estão na galeria, fazendo suas entregas. Pai, existem entregas que estão sendo feitas aqui, que são perfumes caros, juntas de bois, carroças, Pai. Tem gente entregando carreira, tem gente entregando, Pai, sonhos, relacionamentos. Dizem pessoas fazendo renúncias importantes. Mas eu quero pedir que agora o Senhor veja com bons olhos, e assim como o Senhor autorizou Eliseu diante das suas renúncias, que eles sejam autorizados pelo Senhor, que eles vivam coisas maiores, que o poder de Deus se manifeste através da vida deles, que eles sintam o seu mover, Pai, enquanto ministram, enquanto falam, enquanto testemunham, enquanto cuidam dos seus, e que o Senhor se agrade de nós. Vê com bons olhos as nossas renúncias, Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Nós vamos cantar essa última canção para encerrar. Se você quiser escrever a sua renúncia aqui, escreve, deixa esse memorial de fé enquanto a música toca. Se você entregou sua vida a Jesus, nós queremos te convidar para um café essa semana. Tem o flyer aqui na frente, se você quiser vir buscar. Toda terça e sábado nós temos esse café, você vai ser muito bem-vindo. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar ao Senhor. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.